Oiê! No nosso último bate-papo aqui, eu fiquei de conversar um pouco com você. Eu levantei uma questão, né? Será que a gente já teve um encontro consigo mesmo? Será que a gente não está passando anos, décadas, uma vida sem, de fato, olharmos para o nosso próprio eu? Será que eu sou eu mesmo? Tem aquela questão, né, que é até o nome de um projeto meu de arte, que está prontíssimo. Em breve eu vou apresentar essa novidade aí para vocês. Quem sou eu? Onde estou? Eu acho que essa frase é a melhor frase para figurar o que eu estou querendo dizer e o que eu vou trazer para você aqui agora. Mas para te explicar, né, se esse será que eu tive um encontro comigo mesmo? Será que eu me conheço? Qual é o meu desejo? Né? Eu já fui de encontro ao meu maior desejo? Para explicar isso, antes eu preciso te explicar uma estrutura que Freud descobriu, porque sem isso fica um pouco complexo da gente tentar compreender, porque tem tudo a ver com a segunda tópica de Freud que ele descobriu, né? Três instâncias: o eu, o id e o superego, né? O supereu. O ego é essa nossa parte que a gente racionaliza. Eu estou aqui conversando com você, você está me ouvindo, a gente pensa, a gente concorda, a gente discorda. Esse é o eu, né? É o nosso aqui e agora, o que a gente está vivendo, conversando, sentindo. O id é a nossa parte inconsciente, e a nossa parte inconsciente, você aceite ou não, ela é que nos determina. E o id é a nossa parte que traz os nossos desejos mais primitivos, mais profundos. É onde a gente, se não soube lá no início da nossa vida lidar bem com a agressividade, é para onde ela foi e está reprimida. O id é para onde foi aquilo que a gente reprimiu, desejos, né? Por favor, assim, por exemplo, nossa, sinto atração, né? Por fulano, por ciclano, mas será que isso é legal? Será que isso pode, né? E dependendo do jeito da nossa criação, né? De acordo aí com as normas sociais, a gente reprime e manda isso pro id. Opa! Não posso ficar desejando desse tantão, não. Tem a ver com intensidade, entende? Né? O id é aquela nossa porção, tipo, vamos pra balada. Hoje eu vou cair na gandaia, hoje é dia de festa, eu quero curtir. Ah, vou mandar ver, né? Então, o id, para simbolizar, o id é isso aí, né? Hoje eu vou cair na gandaia. Hoje eu vou beber todas, hoje eu vou curtir, eu vou namorar. Essa é uma boa representação do id. Então, o id, dentro dele, contém os nossos impulsos de agressividade, aquilo que a gente odeia, porque a gente ama e a gente odeia, né? Vamos ser sinceros nisso. Então, lá tem nosso ódio, nossa agressividade e os nossos desejos mais intensos, mais viscerais, mais carnais. E o superego? O que é essa parte nossa, né? O superego é aquilo que nos delimita, é aquilo que o grande outro usa para nos moldar. Nós somos moldados pelas normas sociais, né? Pela cultura onde a gente está inserido. Então, assim, o superego tem a ver com limites. Limites. E quem dá esse limite para a gente lá no início, lá na nossa infância? É o grande outro, aquilo que Lacan chamou de grande outro, que são os nossos pais. Né? Hoje a gente tem outros modelos parentais, eu vou chamar de modelos parentais, porque a gente tem outras figuras que desempenham, né, o papel de pai e de mãe. Então, o grande outro é esse, é para aquele que a gente olha e ele nos ajuda, eles nos ensinam essas normas sociais.
Mas aí com elas vem a questão, né? Opa, desacelera, Ide, você não vai para Gandai, hoje você não vai para balada. Cuidado aí, presta atenção, isso é perigoso, isso pode te levar para um caminho ruim. Então o superego, ele freia o nosso id, né? Ele bota barreiras para que a gente não tenha esse id tão vivo, né? Porque é preciso de um equilíbrio. E aí que é o ponto que eu quero chegar, né? A gente tem lá o id, opa, tô na balada, e a gente tem o superego, cuidado. Sabe aquela analogia? Uma analogia perfeita. Aquela do anjinho e do demôniozinho, que fica um de um lado do nosso ouvido e o outro do outro. É justamente isso. O id lá, né, aquele demôniozinho, opa, vai, mete a cara, faz. Não, não, vamos lá, eu quero prazer. Prazer. O id tem a ver com prazer, né? Aí vem o superego, aquele anjinho, epa, você vai quebrar a cara. Você vai se dar mal, você vai se frustrar e vai ficar culpado. Então, essa é a estrutura, né, que Freud descobriu. O eu, o id e o supereu, que é o superego, né, também conhecido aí como superego. Aí o que acontece? O que tem a ver isso aí com desejo, Deus, na nossa busca por nós mesmos? Eu me conheço, eu conheço o meu desejo, né? Tudo a ver. Porque olha só, o eu que eu te disse que é a parte racional, a nossa porção aqui, estou conversando com você, você está me ouvindo, você está pensando, né? Essa parte, ela tem dois senhores, um id, né? Que é a parte inconsciente que nos determina, que é muito forte, embora seja inconsciente, mas é uma parte extremamente forte, né? Da nossa, digamos, da nossa composição, e o supereu, esse superego que diz, opa, freia aí, você não vai não, calma aí, pode abraçar o medo. O superego faz isso. E o superego é de todo ruim? Não, não, não. A gente precisa sim, a gente precisa de limites. Só que o ponto nevrálgico da coisa é esse. Que tanto de limite? Aí o grande outro nos ensina. Aí esse eu fica assim, bombardeado, né? Opa, desejo, prazer, eu quero. Não, superego, para aí que você vai se lascar, você vai se dar mal. Freia aí. Não, você tem que ser perfeito, cuidado com a sua imagem, né? Então, o eu, ele tem esses dois senhores. O superego, ele existe para nos ajuizar, né? Só que na medicina, né, os médicos sabem muito bem disso, que a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose. Então, na maioria dos casos, nós crescemos com esse supereu muito valorizado. E aí a gente cresce com muito medo, a gente cresce com insegurança, né? Com uma falta de confiança em nós mesmos. E lá da infância, quando a gente começa a observar esse grande outro que começa a nos ensinar, a falar das normas, olha, isso pode, isso não pode, isso está certo, isso está errado, a gente já começa a viciar o nosso olhar para fora, para o outro. Aqueles que tiveram pais, pai, mãe, avós, seja lá o modelo parental que for, na sua infância, que souberam equilibrar bem essas instâncias, né? Freud chamou de instâncias, que não foram opressores, que não foram agressivos ou que não foram ausentes, porque o contrário também é muito negativo, que não foram ausentes, distantes, que souberam temperar, né? Equilibrar a coisa, sem cobrar muito a criança, ensinando com equilíbrio. Essa criança, ela vai se formar um adulto equilibrado. Ela entendeu, nossa, tá, isso é errado, mas eu posso ir até tanto. Nossa, eu tô com esse desejo aqui, mas eu entendi, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que
administrar, porque eu não posso ir tão longe de acordo com esse desejo. Então, a criança que teve um bom suporte na infância, ela cresce de modo a deixar o seu eu dentro desse trio, né? Vamos chamar isso de trilogia, né? Id, ego e eu. Ela cresce com o eu fortalecido. Ela não olha tanto para fora, ela tem ferramentas para ela lidar com as suas próprias questões, os seus próprios conflitos. Já uma criança que não teve um lar, pais que souberam cuidar, administrar tão bem, para que ela crescesse, né, com esse eu equilibrado, porque o que acontece, para você entender? Quando a gente está com o eu enfraquecido, quem trabalha mais? Às vezes pode ser o id, às vezes pode ser o superego. Então, às vezes você pode ser dado muito assim, nossa, eu vou meter a cara e balada é prazer e tal, vou, faço. Ou às vezes você é muito reprimido, muito perfeccionista, né? Não posso não. E a minha imagem, nossa, não tenho medo, né? Sou inseguro, ou às vezes nem sabe que é inseguro também, tem tudo isso. Então, o que eu tô te contando isso para te dizer, é preciso que o nosso eu esteja equilibrado com o id e o ego, para que a gente tenha uma vida emocionalmente saudável. E aí, se o nosso ego é muito, ele tá aqui, ó, se o nosso superego tá aqui e o meu eu tá aqui, tem um desequilíbrio. Aí o meu eu tá enfraquecido. Aí eu começo a entrar muito em conflito e a perder oportunidades, porque o meu superego tá me privando, né? Então, o que é esse encontro com o meu maior desejo? Porque, olha só, não adianta a gente se fazer de vítima também. Ah, não, meus pais não foram legais e tal, eu nem tive pai e tal, ó céus, ó vida. Não é esse o caminho. Você se tornou uma pessoa adulta, então a partir daí você é responsável pela sua história, né? O que te fizeram lá atrás faz diferença? É ruim, dói? Foi negativo? Ok. Você tem que elaborar, você tem que sentir isso, né? Mas, e agora? O que é que você vai fazer com isso? Então, tem a ver com isso, né? Aí, é preciso o equilíbrio, né? Porque se o superego na minha vida é que comanda, eu olho muito para fora, eu olho muito para o outro, eu me preocupo com o que a sociedade vai pensar, o meu pai, minha mãe vai pensar, os meus irmãos, os meus amigos. Será que eu vou? Nossa, eu tenho que ser perfeita. Esse superego te ajuda a criar uma visão idealizada de si mesmo, né? E aí você mesmo cria uma visão, nossa, eu preciso ser perfeitinha. Não posso errar. E se eu errar, ninguém pode ver. Não, ninguém pode ficar sabendo. Não posso passar vergonha. Não posso passar. Eu sei que perfeição não existe, que todo mundo erra, mas eu não posso. Eu não estou autorizada a errar, né? Então, essa busca do desejo, que eu digo aqui, né, do seu eu, tem muito a ver com isso. Às vezes você se perdeu lá na infância, de tanto olhar para fora, para o outro, para o que vão pensar, né, que acaba que você não se conhece. Você não parou para olhar para dentro de si e buscar, né? Quais são os meus maiores desejos, né? Eu sou tão para o outro, tão para fora, tão para o marido, tão para o filho, tão para a esposa, né? Tão para a família, tão para o trabalho. Mas e eu? Onde eu estou nisso? Eu estou indo aleatoriamente? Eu estou simplesmente vivendo, sem, sabe? E é o que eu falo, um sinal grande de que você está com esse eu enfraquecido e você precisa encontrar um equilíbrio entre esse id, esse superego e esse eu, é se você vive frustrado. Se você vive frustrada,
tem alguma coisa aí, né? Se você não alcança os seus maiores desejos, tem alguma coisa aí. Então, é importante a gente começar a prestar atenção nisso. Nossa, qual que é meu propósito de vida? A princípio, eu creio que isso de buscar o meu propósito, eu acho isso muito romântico. Na minha opinião, é fazendo. É você metendo a cara, começando a realizar, seja de que modo for, é fazendo que você vai entender o que você deseja, o que você quer, o que você mais gosta. Esse negócio, nossa, será qual é o meu propósito? Não, gente, que venhamos a nos tornar fazedores. É isso que vai te mostrar, que vai te apontar o caminho, né? Quais são os seus talentos? É começando a empregar aquilo que você sabe, né? De repente, nossa, eu sou cabeleireira, eu vou tentar, tá? Aí você começa a empregar esse talento, porque você tem talento nessa área, né? Quando a gente se atrai por algo, isso é um indício, né? De que, nossa, eu gosto de engenharia. Ah, não, eu gosto de arte, eu gosto de psicologia. Isso já é um indício. Então vai e começa a fazer. Ali, na prática, você vai perceber. Não preocupa com propósito, não. É na caminhada. E para ter uma caminhada saudável, com menos frustração, você e eu precisamos de equilibrar esse eu. O eu, sabe assim? Aqui, id, eu, super eu. Não assim, id, eu, super eu. Porque você vai sofrer muito. Então, é necessário isso. A busca do seu maior desejo, né, de você mesmo, esse quem sou eu, que eu não romantizo, não é o quem sou eu do País das Maravilhas, não. É o quem sou eu na prática, né? O que eu estou deixando passar. Eu estou olhando muito para fora, muito para o outro, esquecendo de mim. Então tem a ver com isso. Mas assim, a gente conversa mais sobre isso. Se você tiver alguma questão, quiser deixar nos comentários, é legal porque aí eu posso até desenrolar, né, outros bate-papos aí com você, tá? Então a gente volta a se falar.